Sejam bem-vindos a mais um episódio do Privacidade em Foco. Hoje nós já estamos no quinto episódio da nossa segunda temporada e vamos falar de um tema muito importante: a responsabilidade no tratamento de dados de crianças e adolescentes. E a mensagem de hoje é: não importa o tamanho da sua empresa, não importa os seus segmentos, tratar dados de crianças e adolescentes com responsabilidade é essencial. Isso mesmo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Mariana Risse, sou especialista em proteção de dados e DPO. Estou aqui com a nossa Karina, que também é advogada e DPO. E a nossa convidada de hoje é especialíssima, pessoal. Assim, a gente tá arrasando um convidado após o outro. Hoje a gente tá aqui com a Alessandra Borelli. Ale, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Adoramos que você aceitou, que você tá aqui com a gente. E pra gente começar, eu queria que você se apresentasse pro pessoal e contasse um pouquinho da sua trajetória aí no direito e como que você se especializou em tratamento de dados de crianças e adolescentes. Bom, primeiro a alegria, a honra é toda minha de aceitar esse convite. Eu tô super orgulhosa, tô muito feliz de estar aqui com vocês e para falar de um assunto que eu adoro, que é crianças e adolescentes. Bom, eu sou advogada, especialista em direito digital, né, tecnologia, proteção de dados. Esse é um assunto que eu gosto bastante, um assunto muito dinâmico. E crianças e adolescentes é o meu xodó, né? Não é o meu assunto Só de o único, trabalho, né? É um assunto que vai além do trabalho, com certeza, porque eu também sou mãe, né? Tenho 2 bebês, um de 20 Os bebês. anos e uma bebê de 16 anos. E desde que o meu primeiro filho nasceu, na verdade, quando ele tinha uns 4, 5 anos, mais ou menos, eu comecei a me dedicar também a esse assunto. A OAB me convidou para coordenar uma frente lá na Comissão de Crimes Cibernéticos na época e me perguntaram: Alessandra, qual o tema que você gostaria de coordenar? Escolha um tema. Falei, bom, eu tenho filho pequeno, pretendo ter uma filha também, acho que eu vou me especializar num assunto que vai me ser útil também na vida pessoal. E foi desde lá, então, que eu comecei a estudar a segurança digital de crianças e adolescentes. Muito legal, Ale. Acabou juntando o útil ao agradável, né? Sem dúvida. A gente brinca que quando... Eu tenho uma colega também que ela tem filhos, os seus não são tão bebês mais, os dela são bebês mesmo, e ela também é especialista em proteção de dados, e ela fala, eu acho que eu sou a única mãe que pede, antes de meu filho baixar um aplicativo na loja do celular, ela fala, não, deixa que a mamãe vai ler os termos de uso. Mães, né? Mães. Advogados e mães são as pessoas que leem esses documentos, infelizmente. E eu acho que essa mãe tá certíssima, né, Ale? Porque quando a gente se depara com empresas que tratam dados de crianças, a gente percebe que elas não têm consciência do que isso representa, do que isso significa, né? É como se tivesse uma espécie de venda, assim, né? Onde a empresa, apesar de tratar esses dados, ela não tem noção dos riscos que isso pode acarretar para a criança. Será que você podia falar um pouquinho disso para a gente, sobre por que as empresas às vezes não compreendem que elas estão tratando dados de crianças e adolescentes e que isso é sério, que é necessário uma atenção e que elas precisam trabalhar isso de uma forma mais específica? Sim, é interessante, né? Essa palavra conscientização, ela é muito importante, porque além do fato da gente ter essas empresas que lidam diretamente com dados de crianças e adolescentes, como, por exemplo, as próprias plataformas digitais, né? Os jogos, os aplicativos, etc., que objetivamente tem por objetivo realmente tratar dados de crianças e adolescentes. Tanto é que a gente precisou de uma legislação para estabelecer as regras desse jogo. Mas o que me preocupa não é exatamente essas empresas. É claro que essas empresas, elas por si só, por reconhecerem e por terem como público-alvo crianças e adolescentes, têm que se submeter à legislação e ponto final. É um fato, não se discute. E se não fizer, ficam sujeitas às medidas disciplinares estabelecidas na lei, às sanções pecuniárias, administrativas, judiciais, enfim. O que me preocupa são aquelas empresas que pensam não ter tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes no seu escopo. Essas empresas me preocupam, né? Por quê? Porque essas empresas, elas acabam negligenciando, porque, por exemplo,
eu não tenho serviço ou produto que ofereço para criança e adolescente, logo não preciso me ater ao estabelecido no artigo 14 da LGPD. Só que ela preenche fichas cadastrais, muitas vezes ela usa imagem, muitas vezes ela tem os dados das crianças e adolescentes, filhos dos colaboradores, atrelados a convênios, médicos e outras tantas situações. Então, aí sim reside um problema muito grande. Daí a importância de, sim, independente do seu tamanho, independente do seu setor, você precisa de um olhar de um especialista, de um advogado especialista em proteção de dados, porque a lei ela não diz que empresa pequena não está sujeita às medidas ali. A empresa do setor A, B não está sujeita às medidas ali. Então, essa é uma preocupação muito grande, porque essas empresas falam, poxa, esse artigo 14 não se aplica a mim. Não é comigo, não preciso me preocupar. Quando, na verdade, no fim do dia, toda e qualquer empresa acaba tendo, de forma direta ou indireta, acesso a dados pessoais de crianças e adolescentes. Eu acho muito legal essa sua fala, envolvendo o porte da empresa. Por quê? Porque quando a gente trata dados de crianças e adolescentes, você pode até ser uma empresa de menor porte, não vou dizer pequeno, mas de menor porte. Só que o fato de você tratar dados de criança e adolescente pode ser um fator que vai aumentar o risco, né, a que a sua operação está exposto. E isso pode fazer com que você se afaste ali daquele tratamento diferenciado de agentes de tratamento de pequeno porte. Então, isso é uma coisa muito importante da gente observar, né? Se você trata, ainda que indiretamente, aí você trouxe também essa questão de as empresas não terem muita consciência desses dados de crianças que são invisíveis, é muito importante trazer isso à tona para que você entenda realmente a qual regime que você está sujeito. E aí, emendando aí, Ale, uma outra pergunta para você. Identificado que a empresa trata dado de menores, né, de adolescentes, quais que são os cuidados especiais que a legislação exige? Aí, falando de LGPD, falando do ECA também, né, dessas duas, da sobreposição dessas duas legislações. Bom, se eu precisasse falar de uma prioridade, seria o melhor interesse da criança, né? Porque no âmbito da LGPD, a gente tinha no primeiro momento o caput do artigo 14 falando que o tratamento de dados de crianças somente poderia se dar por meio do consentimento dos pais, né, ou responsável legal. Isso mudou com o enunciado número 1 da NPD, uma vez que, naturalmente, a gente tem outras situações, como o cumprimento de algum dever regulatório, ou até mesmo tutela da sua saúde, proteção da sua vida, etc. e tal. Então, assim, para além desse cuidado, né, dessa atenção que a lei estabelece no que se refere às bases legais de tratamento, que a gente tem ali um rol taxativo. Se você não encontrar dentro daqueles 10 motivos, um motivo que justifica a coleta, o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, você não pode tratar. Para além disso, a gente tem o fator melhor interesse da criança. Esse sim, se alguém me perguntasse, Alessandra, qual é o que deve ser prioridade quando a gente fala do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes? O seu melhor interesse. E o que é o melhor interesse? Parece algo subjetivo, mas não é. É algo que, inclusive, já vem sendo tratado na própria Convenção Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal, né, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Marcos do Interesse. Então, quer dizer, a gente tem um arcabouço legislativo que só reitera tudo isso, né? E o que é o melhor interesse da criança? Aqui a gente está diante de um fundamento não só legal, mas sobretudo ético. Né? O melhor interesse da criança é aquilo que não coloca os seus direitos numa situação de risco. Quando a gente fala de direitos da criança, a gente está falando dos deveres do adulto. Né? E o que não coloca? Então, por exemplo, não faz sentido eu ter uma plataforma educacional que coleta, por exemplo, uma informação sobre a opção sexual, sobre a condição financeira da família, enfim, algumas coisas que podem, em algum momento, serem utilizadas por uma finalidade que não aquela para a qual ela foi coletada, né? E aí, quando a gente fala também de melhor interesse da criança, a gente fala também na coleta do mínimo necessário. E quando aquele mínimo necessário não é mais necessário, a gente tem que descartar. Então, a gente sai de um lugar onde a gente coletava muitos dados, né, para ter por garantia, se um dia eu precisar, para passar a coletar somente o que é necessário, privilegiando o melhor interesse da criança. Nada que coloque a sua condição numa situação de risco, né? O próprio perfilamento, o próprio compartilhamento dessas informações, né, para outras finalidades diferentes daquela para a qual foi coletada, e a transparência, naturalmente. Olha que interessante, né? No episódio que nós gravamos, o último episódio número 4, nós falamos exatamente desses mesmos pontos. Você vai ter que observar base legal e vai ter que observar princípios.
Olha só que interessante, de uma ponta a outra, nós falamos de direito do trabalho e agora a gente está falando de crianças e adolescentes e a base é a mesma. A base são os pilares da LGPD, né? É exatamente a palavra que a gente usou no episódio, né? Esses são Pilares. os pilares da LGPD, você respeitar os princípios, observar as bases legais e tratar esses dados no nosso episódio 4, respeitando o legítimo interesse do colaborador ou aqui o melhor interesse da Da criança. criança. Que interessante. Falando de minimização, que foi um dos pilares que você trouxe na sua fala, eu queria entrar um pouco nessa seara de casos concretos, assim, que a gente vê de violações. E hoje, o contexto nosso é um contexto de que a mãe tá parindo e já tem gente tirando foto daquele neném. Tempo Então, inteiro. hoje, os recém-nascidos já estão muito expostos. Às vezes, a criança não tem nem um CPF ainda, mas ela já está exposta e as empresas de tecnologia, né, Instagram, quando você posta, enfim, esses grupos de Big Techs, já tem data points daquele neném, daquele recém-nascido. Tem gente que vai além ainda e posta a ultrassom, né? Então, quais são as consequências reais disso, né? A gente acabei de me lembrar também, tem um documentário do Netflix que fala disso, depois a gente coloca o pessoal na legenda, mas é uma criança, uma mãe, a história é assim, é meio distópico, mas é uma mãe que posta um vídeo da criança fazendo gracinha e a criança vai e solta um pum. Aí, quando essa criança cresce, ela vira motivo de chacota por conta desse vídeo que a mãe postou e ela entra com uma ação contra esse familiar. É uma coisa que a gente não para pensar, mas que aquela criança também é titular de direitos, né? Então, embora representada pelos pais enquanto a menor de idade, ela é titular de direitos. Então, quais são as consequências práticas da gente não observar o melhor interesse desse menor? Olha, você sabe que a gente tem, na verdade, em Mantova, tem uma decisão da corte italiana de filhos que processaram os pais, dada essa exposição excessiva na internet. Eu costumo, ao mesmo tempo que puxar a orelha, acolher, né, esses pais, porque é óbvio que não falta amor, é óbvio que nenhum pai, nenhuma mãe fala, eba, vou compartilhar uma foto, um vídeo da minha filha e este conteúdo vai cair em mãos erradas. Não, não falta amor, falta informação, falta orientação, como a gente estava conversando aqui no começo, né? Será que se eu não trabalhasse com isso, eu teria tanta informação a respeito? Você me contou aqui de uma mãe que lê os termos de uso e tal, né? Pois é, eu tô nessa, né? Porque a gente sabe, né? A gente conhece. E não são todas as famílias que conhecem, é para isso que a gente trabalha, para levar essa conscientização. Então, assim, a gente tem aí uma lei que traz para as empresas uma responsabilidade com relação ao tratamento de dados pessoais, inclusive de crianças e adolescentes. Só que se a gente não compreender os objetivos que essa lei visa tutelar, a gente não vai alcançar o objetivo dela, né? Então, assim, não é simplesmente uma lei que vem impor uma série de regras, inclusive uma lei bastante principiológica, né? Mas é uma lei que vem colocar ordem em algo que está perdendo a mão. E não só por parte das empresas, mas sobretudo por parte das famílias. Então, veja, não adianta uma mãe, um pai questionar uma escola ou uma empresa sobre como é que você vai tratar os dados pessoais. Um hotel, por exemplo, um hotel ele lida muito com dados pessoais de crianças e adolescentes. Um navio, né? O banco, qualquer empresa, independente do setor. Então, assim, não adianta você, mãe, pai, chegar lá questionando, ai, quero saber exatamente com quem você vai compartilhar esses dados, qual a finalidade, quero ver uma política de privacidade transparente e tal. É importante questionar? É importante questionar. É importante você saber como esses dados serão utilizados? Sim, é importante. Mas e quanto a você? Né? Você quer que protejam os dados pessoais dos seus filhos. Você, muitas vezes, vai lá na escola e fala, não quero que meu filho saia em nenhuma foto, não quero que vocês postem foto dos meus filhos nas redes sociais, né? E aí, a escola tem que gerenciar aquilo, né? Tirar o aluno, aquela situação constrangedora, porque a própria criança se sente desconfortável de estar sendo excluída de uma, sei lá, de uma foto geral da turma, etc, etc. E aí, você vai entrar no perfil desse pai e dessa mãe, tem lá um book da criança, né? O que a criança come, a criança tomando vacina, a criança rindo, a criança chorando, a criança no troninho, a criança dormindo, a criança fazendo birra. Quer dizer, um monte de coisas. É uma hipocrisia, né? E quais as consequências reais? As consequências reais é que conteúdo digital não tem devolução. Nossa, o que você adorei faz essa frase. hoje vai perpetuar, né? A moda passa, mas o que a gente faz na internet fica para sempre.
A gente vai controlar aonde esse conteúdo vai parar? Não vai controlar. A internet não tem fronteiras. Ah, mas é um perfil privado. É um perfil privado, mas alguém do seu perfil privado pode printar e compartilhar essa foto. Ai, mas não dá para printar. Ai, eu mando as fotos no grupo de WhatsApp só das pessoas que são muito minhas amigas. Acredito que essas pessoas não vão compartilhar. Mas esse celular pode ser perdido, pode ser furtado, pode ser hackeado. Se esse conteúdo cair em mãos erradas, tudo bem para você? Porque é uma foto, um vídeo do seu filho saindo do banho, com uma roupinha um pouquinho mais íntima, ou no troninho, ou fazendo uma manha. E aí, isso pode servir para várias coisas. Inclusive, como você colocou, pode ser um insumo excelente para um bullying, para uma situação de constrangimento, E Ale, e pedofilia e por aí vai. e quando a gente está falando, já que a gente está mencionando aqui todos esses riscos relacionados aos pais e como eles podem evitar tudo isso dentro de um ambiente familiar, a gente tem aqui os riscos do ambiente digital também, pensando nos jogos, nas redes sociais. O que que os pais podem fazer em relação a jogos, por exemplo? Como que eles podem lidar com esses riscos que estão num ambiente que não é tão controlável pela própria atitude deles, né? Que o filho está ali exposto sozinho, às vezes ele não sabe o que esse filho está conversando ali no joguinho com a pessoa No que está do outro Discord, lado. né? Aquelas comunidades Essas enormes do comunidades Discord. enormes e a gente está entendendo cada vez mais que excluir a criança do ambiente digital não é uma opção, né? Pelo menos eu imagino, não sou mãe, mas eu sou tia e com a minha sobrinha eu aprendo isso, que eu não posso isolar ela e ela não ter acesso a nada, mas controlar isso acaba sendo difícil. Como que você lida com isso? O que que você orienta para os pais nessa situação? Tá, é assim, em primeiro lugar, tem que respeitar a classificação indicativa. Isso é um fato, isso não se questiona, tá? Então, assim, você não precisa excluir a pessoa, a criança não precisa estar completamente alheia ao universo digital, mas para cada etapa da vida tem uma possibilidade, uma oportunidade de interação ali. E se chegar na classificação indicativa ali e for uma criança, um adolescente sem noção, não vai ter. Pelo menos foi esse o diálogo que eu sempre estabeleci ali dentro de casa. Chegar na idade, né? Porque queriam Facebook e tal. Chegou nos 13 anos, que é a idade estabelecida nos termos de uso, é uma pessoa sem noção, não vai. Né? Então, essa é uma primeira dica, né? Uma primeira orientação. Classificação indicativa. Que é E básica, avaliar né? o estado de maturidade da sua criança, né? Do seu Exato. adolescente. Porque Exato. E também... não se desenvolve sozinho, você precisa fazer, Exato. você precisa contribuir, você precisa Uhum. conversar. Ai, Alessandra, vou conversar sobre tudo. Vou falar sobre pornografia infantil com a minha filha de 8 anos, vou falar sobre assédio, vou falar sobre privacidade, sobre proteção de dados com a minha filha de 10 anos, meu filho de 12 anos. Se você não falar, a internet vai dizer da pior forma. Então, sim, nessa perspectiva de proteção de dados e privacidade, a mesma coisa, não adianta ter os termos de uso ali bem estabelecidos, se a criança compartilha a vida na internet. Ah, o perfil dela é privado. Ótimo. Só que o que adianta o perfil ser privado se ela aceita todo mundo para ser o amigo, né? Tem 10 mil seguidores, 20 mil seguidores. Então, a gente tem que conversar. Então, uma coisa é respeitar a classificação indicativa, a outra coisa é conversar sobre tudo mesmo. Eu falo sobre direito, você vai falar. Lógico que quando eu estou dando uma palestra, por exemplo, para criança de 9 anos, o approach, a maneira que eu converso sobre certas coisas é completamente diferente quando eu estou dando uma palestra para aluno do ensino médio, né? São exemplos diferentes, são conduções diferentes, mas o diálogo aberto também é muito, muito, muito importante, sobretudo em razão dos riscos inerentes a esses chats online, onde a criança interage com qualquer pessoa. Interessante. É super Gente, complicado. inclusive, eu tô lembrando aqui que a gente tem uma cartilha da Turma da Da Mônica, Turma da Mônica. né? Foi uma parceria aí do Maurício de Souza com a NPD, se eu não tô enganada. Não, foi com o Google. Foi com o Foi com o Google. Eles Isso, uma postaram parceria juntos. do Google com a NPD, que tem uma cartilha super interessante para começar a abordagem, para trazer essa consciência para a família e para as crianças que vocês aí de casa podem usar. A gente vai deixar aqui na legenda também para ajudar vocês nesse Isso. passo a passo. Porque tem um direcionamento de linguagem na cartilha que é muito legal para tratar ali, especificamente, acho que trata, pelo que eu me lembro, de privacidade. Então, ensinar para a criança o que é público, o que é privado, numa linguagem que ela consiga assimilar. É muito legal, mas é um assunto muito espinhoso esse, né? Já que a gente agora falou um pouco de problemas reais, de consequências na vida real, né? No desenvolvimento até dessa criança,
além de checar a classificação indicativa, né? O que que a gente pode fazer de medidas práticas? Aqueles filtros, por exemplo, de conteúdo que tem nas redes sociais, né? Filtro do YouTube, de controle parental. O que que você acha disso? Você acha que isso funciona? A criança consegue burlar? Porque tem casos, né? Que a criança é esperta e Já ela sabe mexer acaba em burlando. tudo. Do ponto de vista prático, assim, né? Além dos pais lerem os termos de uso, aplicarem esses filtros, o que que você acha que dá pra gente fazer, né? Com esse problema social, que não deixa de Sim. ser. Bom, eles são mini hackers, é verdade. Exato. Nasceram aí com uns chips a mais, brincadeira. Mas software de controle parental e as próprias configurações que os jogos, os aplicativos, inclusive os consoles, né? Os dispositivos de forma geral, né? Os notebooks, os tablets, os smartphones, enfim. Valer-se dessas ferramentas com certeza ajuda. Softwares de controle parental também ajudam, mas a gente não pode esquecer que essas são ferramentas acessórias, né? Nada, nada, nada substitui o diálogo. Por quê? Porque você tem o software de controle parental, a configuração realizada no dispositivo que a criança usa em casa, mas você não consegue controlar o dispositivo do amigo. Aliás, você não consegue controlar nem a outra família, você não consegue controlar o dispositivo dos lugares que eventualmente ele vai passar. Por isso que é muito importante sempre conversar bastante. Eu costumo brincar que do 0 ao 7 a gente faz por eles, dos 7 aos 12, mais ou menos, a gente faz com eles, depois disso a gente reza para que eles tenham aprendido direitinho. Mas aí você falou do material da Turma da Mônica, eu me lembrei que eu tenho uma cartilha muito fofinha, que talvez eu precise atualizar, mas aí eu vou compartilhar com vocês também, sobre proteção de dados de crianças e adolescentes, um e-book gratuito muito legal. E tem também o meu livro, né? Que também tem um Verdade, o seu capítulo. livro. É verdade, esqueci. Eu não sei, não pensei que seria vídeo, eu não trouxe o meu livro, mas a gente compartilha também o A meu gente pode livro. pôr na A legenda gente deixa também, na por legenda favor. o seu livro. Isso. Inclusive, gente, livro muito bom, tanto para profissional que quer atuar na área, quanto para os pais que querem. Diligentes. Pais diligentes. Pais diligentes, ótima colocação. Sim. Pais diligentes que querem aprender de fato todos esses riscos, todos esses mecanismos e ferramentas acessórias que a Lê está mencionando. Isso aí. E aí, falando de já que a gente entrou nesse tópico de cartilha, você entende, né, na sua atuação profissional aí, e até cuidado com seus babies, que ter documentos específicos direcionados para o público infantil faz diferença, né? Então, para as empresas aqui falando, né, para as empresas, isso faz diferença, isso termina sendo um diferencial competitivo. Como que você tem visto essa movimentação aí de mercado? Com certeza. Tudo que a empresa faz para fomentar a conscientização é diferencial competitivo. E também atenuante, né, perante a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados num eventual incidente. Você poder demonstrar cuidado, atenção. Puxa, eu tenho feito um trabalho, além das políticas estarem atualizadas, além dos contratos estarem redondinhos, além das medidas técnicas, contratuais, procedimentais estarem sempre atualizadas, tudo isso bonitinho. Além disso, a gente faz um trabalho ferrenho de conscientização. Aliás, não só com os colaboradores, mas com as famílias dos colaboradores, né? Então, às vezes, as empresas justamente me convidam para dar palestra com os colaboradores para falar sobre a segurança digital de casa, porque isso esbarra também na empresa. A gente sabe, segurança digital começa dentro de casa, né? Um slogan que eu costumo utilizar mesmo, por quê? Porque às vezes o pai empresta o seu dispositivo que ele usa para trabalhar, empresta para a criança para fazer uma atividade de casa, ou até mesmo para jogar, ou para baixar um aplicativo, e tudo isso acaba deixando a empresa também numa situação de vulnerabilidade. Mas para além disso, esse carinho, esse cuidado, além de ser um atenuante, né, perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, perante o Judiciário, perante a sociedade como um todo, ser um diferencial competitivo, ser algo que agregue, com certeza, que agrega muitos pontos sob a perspectiva reputacional, é um carinho, né? E colaborador se sentindo protegido, cuidado, amparado, é sempre muito legal. Por quê? Porque nós somos especialistas nesse assunto. A gente sabe conversar com as pessoas, com as crianças sobre esse assunto. Mas os colaboradores não, né? Então, quando você subsidia os colaboradores com qualquer tipo de insumo que possa ajudá-los na educação dos filhos, e eu não estou falando só de educação midiática, só de educação digital, só de proteção de dados de crianças e adolescentes, mas tudo, né? É uma forma de você cuidar e de você
né, ter o seu colaborador feliz ali na sua empresa. Ali, tem algum caso, assim, que você poderia citar prático, que você já viu, ou de uma empresa ali que por ter um documento, ela acabou tendo algum tipo de benefício, ou talvez, né, de uma situação ali com o pai que ter essa política de privacidade, ter essa política de tratamento dos dados representou algum diferencial para ela? Porque a gente sabe que em escolas, por exemplo, né, é comum os pais irem até lá, fazerem exigências. Será que uma política de privacidade ajudaria num caso prático? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida, até porque essa é uma exigência e hoje a sociedade ela está um pouco mais informada com relação a isso. As pessoas não sabem detalhes, porque não são especialistas no assunto, mas sabem que existe um direito que antes era previsto só de uma forma abrangente na Constituição Federal, mas hoje de forma muito mais específica e que é um direito que precisa ser respeitado, né? Embora ainda se exponham bastante, embora não saibam proteger-se, né, diretamente, as pessoas querem que os terceiros a que têm acesso aos seus dados, de alguma forma, garantam que aqueles dados não cairão em mãos erradas. Então, sim, as pessoas tendem a perguntar, por mais que não leiam, Uhum. algumas pessoas perguntam, tem política de privacidade? Agora, o problema não é só na perspectiva de prevenção, mas se acontecer alguma coisa, esse assunto vem à tona. E tão ruim quanto esse assunto virar pauta junto a uma autoridade fiscalizadora, junto a um judiciário, é perante a sociedade de uma forma geral, porque um prejuízo reputacional, por vezes, é irreversível. Então, por exemplo, eu tive um caso recente de uma escola que os professores já estavam utilizando inteligência artificial, né? E essa escola não tinha, por exemplo, uma política de uso de inteligência artificial. E a gente sabe que o tema inteligência artificial está caminhando juntinho com proteção de Lado a lado. dados. E Afinal tem de muitas contas, plataformas de aprendizado online, né? Pela plataforma de você coloca a prova, faz a prova online, ou o material é disponibilizado pelo professor e as crianças têm acesso a isso. E escolas, exato. muitas escolas com um ticket mais alto, a criança recebe um tablet no começo do ano, entendeu? Isso, exatamente. Não por acaso aventa-se a possibilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ser a autoridade fiscalizadora também nessa questão relacionada à inteligência artificial. Então, o professor ele utilizou, né? Não tinha ali uma governança de inteligência artificial na escola, a escola achava que esse assunto era muito distante dela. E aí é interessante que tanto empresas quanto escolas muitas vezes falam, aqui é proibido usar inteligência artificial. Só que as pessoas se esquecem que existe o uso doméstico. E a gente tem que preparar as pessoas e as empresas, né, para fazer com que esses assuntos, com que, na verdade, o uso da inteligência artificial coexista com os no âmbito corporativo, coexista no âmbito doméstico. Então, esse professor, ele falou, bom, tudo bem, não pode usar aqui na escola, beleza, vou baixar um aplicativo de inteligência artificial no meu celular, aqui vou utilizar para corrigir as provas dos alunos. E adorou. Ele corrigiu as provas dos alunos, veio a correção super bonitinha, tal, e trazendo inclusive um feedback com relação à performance dos alunos, com relação no que precisava melhorar, todo aquele potencial que a gente sabe bem que a inteligência artificial é capaz de nos entregar, óbvio que sempre com toda a cautela que você tem que conferir para alucinar, etc e tal. Bom, pois bem, ele ficou tão encantado, que ele falou, caramba, meus colegas precisam saber disso, sensacional, né? E lógico, como todo setor, como toda área, ele tem um grupo de professores, né, de diversas escolas, tal. Pessoal, olha isso, coloquei as provas do oitavo ano aqui para corrigir e etc. Olha que bacana, olha como a inteligência artificial é legal quando você utiliza o comando certo e pá. Super legal. Só que ele se esqueceu de um detalhe, que quando ele fez o input das provas no sistema, ele não omitiu o nome das crianças, né? Então, assim, além dele ter compartilhado os dados pessoais das crianças com uma plataforma, cujos termos de uso, políticas de privacidade, ele desconhecia se esses dados vão ser compartilhados, etc. Não se sabe. Para além desse incidente, porque é um incidente, para além disso, ele compartilhou o resultado, que óbvio, o resultado trouxe. Joãozinho teve uma performance assim, precisa melhorar aqui, ele se destaca ali, etc. Ele compartilhou no grupo de WhatsApp, então, de outros educadores. Então, por quê? Porque faltou uma política. Para além da política, faltou o quê? Uma conversa, um trabalho de conscientização. Então, assim, conscientização e atualização de documentos, de termos de políticas de governança, etc., precisa caminhar junto. É preciso que as pessoas realmente entendam o que está naquele documento. E, claro, tem que fazer aquele documento numa linguagem fofa.
Numa linguagem Seja acessível. acessível, compreensível. A gente Esse, sempre esbarra inclusive, nisso também. é um mote aqui para o nosso podcast, que é trazer essa mensagem da privacidade e da proteção de dados de forma acessível. Sim. Não adianta falar difícil, juridiquês, que as pessoas não vão entender. E, inclusive, uma das coisas assim, que a gente tem batido muito na tecla nos últimos episódios é de que se você não fez nada ainda, se você talvez não tenha o budget para investir ainda num projeto de adequação à LGPD ou em documentos, né? Priorize no mínimo fazer um treinamento. Treinamento para o seu Perfeito. time. Por exemplo, uma escola faz o treinamento com um time administrativo que vai tratar, receber todas aquelas O- informações de matrícula. Cidadania digital, né? Quando você falou de trazer os pais para essa conversa. Então, um treinamento muito legal, né? Se você tem uma escola pequena, alguma empresa que trate dados de crianças e tenha, portanto, relacionamento com os genitores, né? Com os pais dessas crianças e adolescentes, treinamento em cidadania digital. E a gente toca diversas questões, né? Porque esse treinamento ele pode ser tanto para o time educacional, para os professores, para todo o time administrativo dessa escola, ou para os pais, né? Para a gente trabalhar em conjunto essas duas frentes. Mas aí, Karina, é só empresas, né? O pessoal tá falando só escolas e as outras empresas também. Eu adorei sua fala quando você colocou que as empresas te convidam para dar palestra para os colaboradores, para que eles saibam lidar com seus filhos. Sem dúvida. Então, todo esse ecossistema de conscientização, ele começa com o treinamento. Então, mais uma vez, fica essa mensagem, se você não sabe por onde começar, comece pelo treinamento, amplie isso para as políticas, para formalizar todas essas práticas, que isso que vai te ajudar a mitigar muitos riscos, não é? Com certeza. Aí a gente já tem que se encaminhar para o final, Ale. Ah, Passou não. super rápido. Mas gostamos muito de te receber aqui. E pra gente encerrar, eu queria que você talvez passasse uma mensagem, assim, né? Para quem ainda tá engatinhando nesse tema de tratamento de dados de crianças e adolescentes, qual que é a sua posição sobre isso? Uma mensagem final. Bom, não erra quem pensa no melhor interesse da criança e do adolescente. Acho que esse é um primeiro ponto. E você trata de dados de crianças e adolescentes. Não importa qual é o setor de atuação da sua empresa, de alguma forma tem dados pessoais de crianças e adolescentes aí. Eu tô falando de princípios, eu tô falando de fundamentos, eu tô falando de ética. Não tô te propondo, acho que a gente aqui não tá propondo uma medida super complexa de adequação, como muito bem colocaram as meninas, né? O treinamento, a capacitação. E quando a gente fala em treinamento e capacitação, não é só para o departamento jurídico, não é só para a área de tecnologia, não é só para a área de segurança, não é só para compliance. São colaboradores de uma forma geral. Afinal de contas, de repente, a pessoa da recepção, né, pode ter acesso ali a um dado pessoal, não só dado pessoal de criança e adolescente, mas qualquer outro tipo de dado pessoal, a pessoa que cuida do estacionamento da empresa, que cuida do estacionamento da escola. Então, a gente tem que pensar com um olhar abrangente e a gente tem que pensar também, né, no objetivo que essa lei, ela visa alcançar, que é não proibir o tratamento de dados pessoais. Nós estamos falando aqui de proibição. A lei não veio proibir. Ela veio colocar ordem nas coisas, né? Então, é uma lei principiológica, é uma lei que direciona, uma lei que orienta sob determinadas condições. É possível continuar tratando dados pessoais, porém, da forma certa. É isso. Que mensagem incrível. É maravilhoso. Eu não tenho mais o que falar depois desse fim. Então, Ale, só te agradecer. A gente tá falando Ale aqui porque é muito íntima, uma pessoa que eu amo, que eu admiro demais querida. enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional. Pra gente foi uma honra te receber aqui. Obrigada por toda a sua generosidade, compartilhando tanto conteúdo interessante, tantos insights que eu sei que vão fazer a diferença na vida dos pais que nos assistem, na vida dos empresários que querem ser mais responsáveis e respeitosos ali na prestação dos seus serviços. Então, muito obrigada e a gente espera te receber aqui de novo para tratar um pouquinho mais desse Para tema, uma né? segunda rodada de crianças e adolescentes. Com muito prazer, com muito prazer. Né, uma outra coisa que eu costumo assim, terminar a palestra sobre esse assunto é mais do que necessário é exagero, né? Então a gente tem que coletar o mínimo necessário, só aquilo que realmente precisa. Usou, descarta esse dado. Isso vale para todos os dados. E quando você exagera, você também aumenta a superfície de risco da Ah, empresa. sem né? dúvida, sem dúvida. Então, Porque você... Exatamente. Aquela mentalidade, velha mentalidade, principalmente de times de marketing, né? De quanto mais dado eu tiver, mais informação eu tiver, melhor, já não é bem assim. Não faz Porque você sentido termina hoje. aumentando a superfície de risco, o que não pode não valer a pena, né? A longo prazo. E aí, por último, assim, para fechar,
Onde que o pessoal pode te encontrar de rede social? Ótimo. Legal, muito legal. Bom, eu tenho o meu perfil no Insta, que é Alessandra Borelli Oficial, inclusive no meu Beacons, né? No link do Insta tem um monte de material gratuito sobre segurança digital, sobre crianças e adolescentes. Então, tem inclusive um contratinho que eu firmei com os meus filhos quando tiveram o primeiro celular, quando tiveram acesso à rede social. Mãe advogada não podia ser diferente, né? Tem ali um modelinho. E no LinkedIn, Alessandra Borelli Vieira. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, se vocês quiserem ver mais conteúdo da Alê, que a gente super recomenda, Muito. aí estão os contatos, a gente vai colocar tudo na legenda também. E por esse episódio é isso. Muitíssimo obrigada pela audiência. A gente se vê no próximo.